a melhor forma de encarar o futuro, de prever o futuro, de atenuar as ansiedades em relação ao futuro, é se colocar numa posição de construí-lo, não de prevê-lo. Então, essa é a grande tarefa que nós precisamos dar aos jovens brasileiros. Ao invés de ele ter, e não lhe faltam razões, ansiedade insolúvel com relação ao futuro, ele precisa sair do seu comodismo individualista de trás da tela e achar um caminho de construir, junto com os outros, este futuro ansioso. Essa é a única saída. Diante disso, eu posso fazer aqui uma frase TikTok. O Brasil tem todos os atributos físicos e humanos para ser uma nação não só de extraordinário êxito, mas uma nação exemplar de um êxito civilizatório ainda não experimentado pela humanidade, por uma série de atributos que só o Brasil tem. Atributos culturais, religiosos, étnicos, que estão sendo, inclusive, bombardeados por um identitarismo vesgo que nós estamos aceitando importar dos Estados Unidos e que negam determinadas virtudes como se fossem defeitos trágicos, porque eles parecem defeitos trágicos dos Estados Unidos, mas entre nós brasileiros, a mim me parece, salvo o melhor juízo, porque eu também tenho que ter cautelas politicamente corretas, e eu estou pegando um abuso imenso desse tipo de identitarismo vesgo, que obnobila, vocês conhecem essa palavra? Que inibe, que impede a gente de raciocinar as evidências com a nossa própria capacidade de observação da vida. O que eu estou falando? Etnia. A mestiçagem que o Brasil experimentou não é um defeito, como estão querendo nos provar. Isso não nega a necessidade de você afirmar o reparo histórico a 380 anos de escravidão. Não, de forma nenhuma. Mas você apostar na segregação é um problema americano. Foram a uma guerra civil por isso. E você apostar na mestiçagem é uma alternativa à brasileira historicamente considerada. Eu não vou fazer aqui um tratado sociológico, eu quero só afirmar de novo, agora saindo do TikTok, que o Brasil, no TikTok, é uma nação que tem tudo para dar certo, mas está caminhando exatamente no rumo errado. Essa é a frase para o TikTok. Então, o que é isto? Então, quais são os fatores, vamos lá, estratégicos, assim, até cacete, desagradável da gente explicar e tal, mas a gente precisa fazer força para parar de se acostumar com verdades superficiais, epidérmicas, aligeradas, que parecem ser simpáticas e boas da gente ouvir, mas que não acrescentam nada à nossa perplexidade diante dos problemas. Os problemas, sendo complexos, exigem soluções relativamente complexas também. Primeiro fator que explica o êxito civilizatório no mundo. Eu tenho escrito sobre isso, tenho aprofundado, tentado desenvolver uma pedagogia nacionalizada ao Brasil, mas, assim, o primeiro fator de desenvolvimento econômico é que jamais prosperou nenhuma civilização na sociedade mundial humana, nem na história da humanidade, nem no atual experimento geográfico, onde a gente possa anotar êxito civilizatório, que não seja baseado no seu próprio nível alto de poupança nacional. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que o que financia desenvolvimento é a capacidade que uma nação tenha ou deixa de ter de construir um alto nível de formação bruta de capital, dizem os economistas brilhantes, digo eu, capacidade de poupança para sustentar o desenvolvimento. O Brasil não tem poupança. Por um conjunto desastrado de políticas, que eu vou dar algumas caricaturas, o Brasil hoje tem 16% do PIB de formação bruta de capital. As nações mais pobres do mundo têm 30%, 28%, 29% e tal. E o Brasil, sem 22%, não sai do atoleiro de 2 de fração no crescimento anual, o que são absolutamente insuficientes para superar nosso atraso e o acúmulo de problemas graves que a sociedade brasileira tem. Quer ver o exemplo prático do que eu estou querendo falar? Só as políticas sociais compensatórias do Brasil, Bolsa Família e BPC, investem mais de 2 vezes o que nós investimos em educação, tendo por fonte o Orçamento Geral da União. Compreendem? Este país gasta com BPC, benefício de prestação continuada, e Bolsa Família, que são políticas sociais compensatórias, o dobro no atual Orçamento da União do que esse país aplica em educação. Guarde esse dado, mas se eu acrescentar que o país gasta R$1 trilhão em números redondos com previdência social, que também
é uma etapa de consumismo, você vai, então, que nós temos 4 vezes em políticas sociais compensatórias e seguridade social o que aplicamos no investimento de futuro, que é a educação. É simples de entender, e concretamente. Ou a gente inverte isso e a melhor oportunidade está se dissipando. Quando eu começo a brigar por essas coisas e virar o chato da República, etc., etc., o Brasil era um país jovem. Nós tínhamos 5, 6 trabalhadores ocupados formalmente para um aposentado. Essa janela demográfica está fechando aceleradamente. Hoje nós temos 1,4 trabalhadores brasileiros ocupados formalmente para cada aposentado. Então, as soluções vão ficando politicamente muito mais difíceis, muito mais complexas, muito mais sofisticadas. Segundo fator, para além do primeiro, que é a poupança alta. E, ao contrário do que diz o mito neoliberal, o nível de poupança de uma nação não é consequência fatalista que as forças da gravidade produzem ou deixam de produzir. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. A segunda questão é: só prosperam aquelas sociedades que conseguiram, por esta ou aquela institucionalidade, constrangedor aqui, nem sequer a premissa democrática é uma exigência, olhando, por exemplo, a China, os experimentos autoritários de alguns outros lugares, mas o que funciona mesmo é Estado forte, iniciativa privada forte e uma academia comprometida em produzir as respostas tecnológicas que o desafio do desenvolvimento pretendido solicita. O Brasil é confusão. Ainda ontem, 7 de setembro, nós assistimos manifestações em que uma massa de pessoas vestidas de amarelo, no Dia Nacional do país, foram cobertas por uma bandeira dos Estados Unidos, que vem a ser a potência que está nos atacando economicamente com o tarifaço. Isso é eu ia dizer o cu do mundo, mas isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. O Caetano Veloso fala assim, então, num verso, então eu me sinto autorizado a imitar o Caetano Veloso, sem a verve. Né? Você está no palco, pode falar. Posso, né? Então veja. Então, repare, o Brasil tem uma confusão ideológica irracional que o mundo que resolveu os seus problemas superou há muito tempo. Alguém mencionou aqui o Deng Xiaoping. Ora, a China só vira a portentosa experiência de desenvolvimento quando o Partido Comunista Chinês entende que não adianta nada ter os fatores de produção monopolizados por um Estado dirigido por um partido único, e funda uma burguesia privada nacional. Aí explode a China. Os americanos fazem a retórica liberal para o mundo inteiro, etc., etc., em todos os momentos e setores e oportunidades em que eles são protagonistas, sob o ponto de vista competitivo. Então, eles são protagonistas, e neste setor advogam o liberalismo. Eles são frágeis, ou neste ou aquele outro setor, eles viram protecionistas. Essa discussão hoje não precisa mais ser tão retórica, porque o Trump, pelo menos, tirou a máscara. O que ele está fazendo? O Trump está fazendo uma política industrial de comércio exterior truculenta, apressada, grosseira, mas sabe quanto ele arrecadou de tarifas em 6 meses? Ele arrecadou 7% do cavalado déficit fiscal norte-americano, 152 bilhões de dólares. E ele consegue, no Brasil, comover pelo menos uma metade, grande ou pequena, menor ou maior, da sociedade brasileira, defendendo o ataque que ele faz ao nosso país. E esse país está doente, está profunda e patologicamente doente. Patologicamente doente é pleonasmo, mas a doença é tão grave que é uma doença doente, realmente. É um negócio muito sério. Terceiro fator, já está demonstrado, nenhuma sociedade nacional se desenvolveu êxito civilizatório sem uma aposta em gente. O Brasil tem metade da escolarização argentina. O Brasil não sabe nada de inteligência artificial. Nós vimos aqui o painel de comércio exterior, nós estamos falando em carne, em laranja, em suco de não sei de quê, suco de laranja, soja, milho. Eu não vi falar numa geladeira, que é um rudimento tecnológico. Geladeira, porque é irrelevante. É irrelevante, nós estamos indo embora das possibilidades de contemporaneidade. Por quê? Porque nossa aposta em gente volta àquele número. Nós apostamos 5 vezes mais entre seguridade social e políticas sociais compensatórias do que em educação. Então é o seguinte, o lado crítico é que a situação é essa. O lado generoso é que tudo isso aqui é tarefa politicamente resolvível. Depende de nós. Em 1980,
quando a ditadura ruiu no Brasil, o PIB brasileiro era maior do que o da China. 1980 é ontem. O PIB brasileiro era maior do que o da China, com uma população que a China era 800 mil habitantes e o Brasil 130 mil. O que aconteceu para o PIB da China ser 20 vezes maior do que o do Brasil hoje? É a política. Ontem foi comemorada a independência do Brasil. Somos mesmo independentes? O que precisamos fazer para valer a nossa... Veja, quando Pedro I, seguindo o conselho do seu muito sábio pai, Dom João VI, lançou mão da coroa antes que algum aventureiro o fizesse, vocês todos sabem disso, né? Que Dom Pedro ficou aqui e Dom João VI voltou para Portugal. Eu quero fazer essa homenagem a Dom João VI porque não haveria esse extraordinário território nacional da América Portuguesa una, que é o Brasil, e quem não quiser dar valor a essa proeza é só olhar o que aconteceu com a América Espanhola, que implodiu, apesar de ser libertada pelo Bolívar, que era um estadista, militar extraordinário, enfim, intelectual sofisticado, não conseguiu impedir que a América Espanhola implodisse em dezenas de países, quase todos irrelevantes. E Dom João VI, com Pedro I, fizeram esta portentosa potência tropical, que é o Brasil, unificar toda a América Portuguesa, muito além do Tratado de Tordesilhas. Pois bem, mas quando Pedro I lançou mão da coroa, aquilo foi a afirmação de uma independência política. Mas já acontecia, na data, um problema grave, que era a dependência econômica do Brasil. Naquela data, a dependência econômica do Brasil, nascente, que acabou explodindo mais na frente, era do Império Britânico. Então, quando o Brasil abre os portos às Nações Amigas, em 1808, que Dom João VI chega, não sei o que e tal, aquilo, na verdade, a abertura dos portos significava a entrega do domínio econômico do território nacional brasileiro à potência hegemônica da data, que era a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Pois bem, de lá para cá, as coisas mais ou menos estão do mesmo jeito. Nós temos uma independência política, somos dono do nosso próprio nariz, temos um calendário eleitoral, temos, enfim, mas não é, o Brasil, por exemplo, para ser mais prático e menos explícito aqui, depende do estrangeiro para 86% dos princípios ativos dos nossos remédios. Então, por favor, não fiquem doentes, porque se nós formos encontrar a doença brasileira com o nacionalismo de goela do Lula, nós estamos ferrados, porque 86% da química fina dos remédios básicos do Brasil, tipo Tilenol, vem do estrangeiro. 100% dos bens de capital. Bem de capital, todos sabem, são as máquinas que produzem os produtos industriais. Então, 100% do produto industrial, o Brasil depende de fora. E quando a gente deriva para a nova economia, não é, chips, novos materiais, nanotecnologia, IA, né, inteligência artificial, etc., etc., aí dá vontade de chorar. E isto estabelece um nível de dependência absolutamente crítico. Absolutamente crítico, ao contrário da época dos ingleses, dos britânicos, que era basicamente o extrativismo enfim, um incipiente mercado consumidor, hoje é diferente. E assim, é diferente como, cara pálido? Ora, lá atrás, o que faz parte da minha formação, os americanos rasgaram a carta da OEA sem nenhum tipo de consideração, se associando aos britânicos, quando a ditadura da Argentina, em ruínas, resolveu inventar um inimigo externo, exatinho o que o Lula está fazendo agora, aproveitando o Trump. Os ditadores da Argentina, decadentes, na iminência de cair, resolveram arrumar uma guerra, chamada Guerra das Malvinas, e arrumaram o inimigo externo. Imediatamente os argentinos esqueceram todas as atrocidades e inconsequências da ditadura, se associaram aos ditadores e tal, para, no fervor patriótico, defender a pátria contra o inimigo externo. Os americanos quiseram nem saber que tem uma carta da OEA, etc., se associaram ao Reino Unido e nós ficamos falando só. Agora, eu acho um horror o regime Maduro, mas só para a gente ter clareza, tem dois problemas sérios ali. Um problema, o regime Maduro reclama para si, para a Venezuela, uma região chamada Arecibo. Essa região Arecibo é por causa do petróleo, que aqui a gente não explora, mas a Guiana está explorando.
enriquecendo explosivamente a Guiana, enquanto aqui a gente faz essa discussão barroca sobre ser ou não de ser explorado o petróleo da coisa. Pois bem, o único acesso de uma infantaria, que é uma força de ocupação necessária para materializar os arroubos de um ditador decadente e corrupto como Maduro, atravessa o território nacional brasileiro. Nós não temos eficácia para conter isso. E mais ali, do outro lado do mar, mas não mais do que 600, 700 quilômetros dessa fronteira, os americanos estão com uma flotilha, inclusive com como é que chama? Um porta-aviões nuclear, 35 caças, etc., etc., a pretexto de combater o narcotráfico, o narcotráfico e tal, exclusivamente na costa da Venezuela. E o Brasil não tem nenhuma eficácia, nenhuma capacidade dissuasória, nada, zero capacidade dissuasória, para vocês verem, no limite, o que é independência. Então, ok, somos politicamente independentes, mas econômica e tecnologicamente e, sob o ponto de vista militar, o Brasil não é uma nação que possa dizer não a ninguém. Fora é otimista, hein, Ciro? Muito bem. Quem vocês acham que é o mais otimista daqui? Você. Sou eu. Eu tentei ser presidente do Brasil 4 vezes. Pois é. Você imagina, eu queria otimista simplesmente assumir esse negócio aí. Perseverante. Então, tem mais quem crê de forma otimista e amorosa ao Brasil do que um cara que tentou 4 vezes, não se mancou ainda fica especulando que vai ser a 5ª vez. Eu gostaria muito de me meter também nessa questão, porque a base filosófica do nosso problema global, e no Brasil tem esses componentes caricatos e selvagens, é basicamente neste ponto aí. Que tipo de cidadão? E eu, que não gosto de impasse, e por mais que ninguém queira acreditar, sou um otimista inveterado, eu não deixo de refletir sobre o que parece ser solução impossível. E a mim me parece que eu tenho uma hipótese para a gente discutir neste ponto. A hipótese é a seguinte: 25, 20, 30 anos de perversão neoliberal trocaram na nossa cabeça a ideia de que nós somos personas, cidadãs, para consumidores. Então, e nós não nos ofendemos com essa troca. Nós agora não somos mais abordados como seres estetas, ou amantes da arte, ou cidadãos, ou insurgentes revolucionários, como a minha geração foi. Nós somos abordados de forma muito generosa, a publicidade é sempre muito bem feita e tal, e nós aceitamos essa troca de persona, de cidadania para consumidor. Ora, quando essa troca acontece, nós trocamos também o conjunto axiológico, o conjunto de valores que hegemonizam a persona de um cidadão para o conjunto de valores que hegemonizam a persona do consumidor. É assim, um cidadão, um insurgente, um poeta, um romântico, tal, procura a sua felicidade, nós estamos na vida mais ou menos conscientemente, procurando ser felizes. Por mais que a gente não tenha consciência, nosso dia a dia é uma busca ansiosa pela felicidade. Fugidia, mas pela felicidade. O cidadão, o romântico, o insurgente revolucionário, busca isso numa dimensão espiritual. É exatamente a insurgência, os valores revolucionários, ou a estética comovente, ou a poesia que faz chorar. Isso aí é o que é felicitante para o cidadão. O consumidor não, é mais trivial e básico, embora seja absolutamente impossível e razão de ser da frustração coletiva que a humanidade hoje vive. E mãe de todas as nossas tragédias, penso eu, para a discussão. É assim, o consumidor busca ser feliz realizando a expectativa de consumo maravilhosamente comunicada por todos os buracos que a gente tem na cabeça, vistos ou invisíveis. Então, assim, quanto da minha expectativa de consumo eu dou conta de realizar com a renda apertada que eu tenho? Ora, se eu tomo conhecimento de um padrão de consumo e a minha renda é apertada, daí a pouco eu consigo melhorar a renda, esse padrão de consumo foge de mim. Ele sai da bicicleta para o carro, do carro para a moto, da moto para o carro, do carro para o jatinho, enfim. E a frustração é a única coisa certa. Se a gente quiser mudar para os adultos, é provocar uma reflexão filosófica sobre um adornamento, uma volta à ideia de que eu não sou um consumidor, eu sou um cidadão. Eu até não vou negar, não vou antagonizar o meu consumo, mas eu vou subordinar o consumo à minha cidadania e vou, ao subordinar o consumo à minha cidadania, eu vou demiti-lo
de ser a sede da minha felicidade. Isso é uma tarefa para os adultos hoje. Para as crianças, é começar agora, lecionando na pequena escola, no ensino, no jardim de infância, que é a pré-escola, o seguinte: o ato de consumo que me vulnera a toda essa perversão é objeto de uma pergunta: quanto custa? Mas eu queria dizer como é que a gente faz para o futuro. Eu acho que a gente tem que continuar sendo objetivo e pragmático, coisa que o esquerdismo infantil, que segue sendo a doença do comunismo, conforme dizia Lenin, não é? Lenin não é o extraordinário poeta brasileiro, mas o Vladimir, que fez a Revolução Soviética. Quer dizer, continuar perguntando quanto custa é um imperativo da realidade, dada o bombardeio publicitário e a nossa exiguidade de renda. Porém, se nós introduzirmos 2 outras perguntas na pedagogia das crianças, a revolução está feita. São 2 perguntas só que a pedagogia com as crianças pode ensinar. Segunda pergunta: a quem aproveita o meu ato de consumo? A quem aproveita o meu ato de consumo? E aí você sai da ideia de comprar o mais barato para comprar uma coisa um pouquinho mais cara, porque dá emprego, dá renda a um comunitário seu. Isso é uma revolução monstruosa. E a terceira coisa, que é mais da sua área especial, se o meu ato de consumo é amistoso à natureza, na origem e no rejeito. Simples assim. Ensinar essas 3 perguntas na pré-escola no Brasil é uma portaria do MEC para fazer. A requalificação e treinamento do magistério para esse tipo de assunto é quase nulo de necessidade. Depois a gente vai falar em AI. Aí é outro assunto mais grave. Como as eleições de 2026 podem afetar o cenário econômico do Brasil nos próximos meses? E uma pergunta que não quer calar: Ciro vai para presidente ou para governador do Ceará em 2026? A dona Gisele, aqui presente, está autorizada a comprar a camisa de força se alguém ouvir eu falando que sou candidato. Então, está aí a primeira resposta. Agora, a questão básica é a seguinte: eu adoro ser otimista, podem acreditar nisso, eu adoro, e fico me sentindo mal de coisa, mas adianta a gente dizer, não, vai dar tudo certo, vai dar maravilhoso, e despreparar a população para o que está acontecendo e para o porvir. Sabe o que está acontecendo hoje? O Brasil está indo, a economia está indo para a geladeira. A projeção de crescimento para os próximos 12 meses são pífios 1%, uma infração. A taxa de juros brasileira é a mais alta do planeta Terra. E como a inflação está caindo, ela está em ascensão. A inflação, aí você diz, mas esse é assunto de economista? Não, não é, desculpa. Sob o ponto de vista macro, a economia de um país onde o papel remunera mais do que o lucro médio dos negócios, da economia real, comércio, indústria, serviços, etc., essa economia para. Por quê? Porque quem tem dinheiro prefere botar na renda fixa, no juro alto, do que botar na atividade produtiva, que é arriscada, que dá problema, etc. E quem não tem dinheiro, que é a esmagadora maioria, não vai tomar dinheiro emprestado no banco para botar numa atividade cuja rentabilidade é menor do que o juro que ela vai ter que pagar para o banco, logo mais vencida a carência. Não sei que seja o Banco do Nordeste que está fazendo um esforço absolutamente histórico sempre de ir nessa contramão com o crédito amigo, um microcrédito, uma experiência absolutamente extraordinária. Eu faço essa homenagem sempre. Pois bem, mas essa é a grande guilhotina da taxa de juros. Mas a taxa de juros mais embaixo, ela já está impactando naquela estatística que é hoje o Brasil está vivenciando a maior quantidade de empresas indo à recuperação judicial da história do Brasil. Uma empresa para montar, para crescer, para dá um trabalho infernal. Entra na recuperação judicial para fechar ela ali, lá vai, não sei o quê, papapá e tal. Depois você tem o consumidor, o cidadão. Ela falou aqui do servidor público, é um desastre com crédito consignado, que é uma imoralidade absoluta. Mas o que está acontecendo hoje? Escute aqui, deve estar esse auditório aqui, quando eu falo isso, as pessoas balançam a cabeça, constrangidas. 78 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Será que esse país foi tomado de um calotismo juramentado, militante? A nação brasileira assumiu uma imoralidade? Não é, não. O pobre, quando vai com o nome no SPC, ele perde o último estágio de acesso dele às coisas básicas. São conta de luz, conta de água, conta de telefone, que vai cortada. 78 milhões de pessoas. Como você não tem boleto para criança, nós estamos falando em quase a população adulta toda. É feito dessa variável macroeconômica trágica.
E isso tem um último efeito, que é o efeito fiscal, que a sociedade brasileira não tem tido o direito de conhecer. A imprensa brasileira fala do galope da dívida americana, mas não fala do galope da dívida brasileira. Sabe quanto custa esses juros ao governo, ao Tesouro Nacional, portanto, a nós outros, os contribuintes nacionais? 978 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Como o governo não tem uma pataca para honrar essa conta, ela vai toda para a dívida, que está galopando de forma acelerada, e isso tudo vai desaguar em 2026, 2027. Então, o debate da campanha, todo que o PT, a situação hoje, o governismo hoje vai querer fazer, é derivar o debate para passionalidades patriotadas, se isso durar mais algum tempo, essas maluquices, e a burrice do outro lado, que fica botando bandeira dos Estados Unidos. Tenha paciência, eu me dá vontade, às vezes, de chorar. Né? Ou passionalidades tipo extrema-direita contra a extrema-esquerda, para ambos fazerem rigorosamente a mesma coisa. E aí diz assim, rigorosamente a mesma coisa, está exagerando? Não, estou não. Qual é a matriz econômica brasileira? Câmbio flutuante, esperado primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de paridade de preço internacional da Petrobras. Qual foi a política do Bolsonaro? Essa. Qual é a política do Lula hoje? Essa. Sem tirar nem pôr rigorosamente nenhuma vírgula. A mesma coisa, bota a gente para brigar, ódio, paixão, não sei o quê, ideologia, patriotismo e tal, e a traquitana de transferência de dinheiro de quem produz e trabalha e da sociedade para meia dúzia de especuladores, funcionando a pleno vapor, sem contestação. Alguém acha que o PCC e o Comando Vermelho e tal, há 25 anos atuando, já na lavagem de dinheiro, faz 20 anos, carregava essa montanha de dinheiro em sacola? Em surrão, como a gente chama no Nordeste? Não, isso era óbvio que estava dentro dos bancos. Aí agora faz uma operação e está aí, as conexões são as mais trágicas possíveis. Cada conexão está lá um político atrás disso e tal. Oh, grande novidade, facção criminosa atuando há 20 anos, mexendo com bilhões de reais, não vai entrar na política? Deu tempo foi fazer juiz, deu tempo foi influir para entrar nos tribunais superiores. E nenhuma vírgula institucional foi mudada no Brasil por esses dois polos. Então, 2026 vai ser isso? Uma briga de extrema-direita contra extrema-esquerda de goela, patriotas contra inimigos da pátria? Ou vamos discutir? Vamos discutir a dívida pública, a taxa de juros, enfim, porque isso é o que interessa. Eu acho, hoje, que eles vão conseguir empurrar de novo na goela do povo brasileiro essa tal polarização. E aí é o desastre. Dá para ser otimista? Infelizmente, para mim não dá.